Agora sim, boa noite, pessoal. O nosso seleto grupo de pesquisa Saperialdi, vamos dando mais um início ao nosso setor, ao nosso subgrupo, para discutir algumas questões a respeito dos direitos humanos e fundamentais, para saber, basicamente, o posicionamento de vocês, para que a gente possa, de fato, trocar ideias a respeito de um tema tão relevante. É claro que o nosso subgrupo, como já foi informado pelo professor Regis, ele é voltado para a pesquisa, também para a produção de projetos científicos, né, da própria pesquisa científica, do fomento da pesquisa científica, na parte do que toca, obviamente, aos direitos humanos e fundamentais, de uma maneira muito especial, questões relativas à dignidade da pessoa humana. Nós já tivemos os primeiros encontros, os materiais que o professor Regis ele acabou conferindo, e é relevante que cada membro, dentro de cada grupo respectivo, cada pesquisador do nosso grupo que tenha já em mente um tema bacana dentro dos direitos humanos e fundamentais para pesquisar no que seja pertinente à dignidade da pessoa humana, e é um tema que é um campo aberto para pesquisa, muito amplo. Nós podemos vislumbrar a incidência da dignidade da pessoa humana em qualquer área do direito, extremamente relevante, extremamente importante, e é importante também que esses textos que o professor Regis lança para nós lá no nosso grupo, ou que eventuais livros que nós venhamos a ler daqui para frente, que a gente sempre tente aprender algo que seja útil para aquele nosso projeto de pesquisa. Vamos imaginar, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa a respeito do meu tema de dissertação de mestrado, né, de direito penal do inimigo e o Estado Democrático de Direito. Eu não posso deixar de mencionar, obviamente, eu não posso deixar de estudar ou abordar esse tema se eu estou querendo analisar a legitimidade do direito penal do inimigo no Estado Democrático de Direito. Eu não posso deixar de analisar os direitos humanos e fundamentais, eu não posso deixar de analisar a dignidade da pessoa humana, se ela é ferida ou se ela é preservada dentro de um certo sistema. Eu vou abordar a proteção jurídica do bem de família, eu gosto de direito civil, eu vou abordar. Bom, então eu também consigo fazer essa aproximação. E esses textos, é importante também que a gente faça a leitura desses textos de uma maneira voltada para a nossa pesquisa. Bom, deixa eu ver o que eu posso pegar de legal aqui desse texto, de importante, de relevante para a minha pesquisa, para o tema que eu tenho interesse. Bom, deixa eu ver aqui, nesse outro texto, o que é bacana, o que é relevante para a minha análise sobre direito penal do inimigo, para a minha análise sobre bem de família, ou enfim, o tema que vocês escolherem ou se sentirem tocados para seguir. Né? Aqui vale a pena a gente destacar, pessoal, uma questão importante que é abordada no texto. Eu vou fazer, obviamente, né? O nosso encontro aqui não é expositivo, mas antes de a gente trocar uma ideia, eu gostaria de fazer alguma menção, algumas considerações relevantes que podem engrandecer a pesquisa de cada um, sobretudo no que toca a esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Isto é algo que vale a pena a gente destacar, sobretudo nos dias atuais. É quase comum no discurso, nos debates atuais, uma certa oposição dicotômica entre dois patamares de direitos. Não sei se vocês têm percebido ou sentido isso, e acho que é facilmente perceptível, sobretudo quando a gente lê os jornais ou quando a gente lê os comentários das redes sociais, quando algum tema afeto a essa perspectiva é colocado em jogo. Que é esta oposição dicotômica entre dois grupos de direito? É a oposição dicotômica entre os chamados direitos de liberdade e os chamados direitos de igualdade. Sempre há aquele entendimento de que ou eu tenho o direito, a preservação, a realização, o respeito aos direitos individuais, às liberdades individuais, ou eu tenho a obediência, o respeito aos chamados direitos sociais, econômicos e culturais, chamados direitos de igualdade. Os dois não dá. Basicamente, quem fala isso, os dois não dá, tem aquela perspectiva, ou eu protejo, tutelo a liberdade, ou então, por exemplo, eu tutelo as relações de trabalho, impedindo certo abuso nas relações de trabalho. Os dois não dá.
Se eu concedo a liberdade, se eu tutelo a liberdade, eu não posso interferir nas relações de trabalho, e aí esse bloco de direitos será prejudicado. Se eu regulo as relações de trabalho, isso grosso modo, tá, pessoal? Se eu regulo as relações de trabalho, eu interfiro ali naquela liberdade, eu tenho a liberdade, por outro lado, um direito individual ali prejudicado. Sempre há esta oposição, ou sempre existiu até certo ponto, esta oposição dicotômica entre direitos de liberdade e direitos de igualdade. Esta visão de que se tratavam de direitos que não poderiam conviver, não poderiam coexistir. E o texto traz uma perspectiva interessante, que é exatamente a superação desta dicotomia, desta separação entre direitos de liberdade e direitos de igualdade, que foi propiciada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. O que a declaração fez? A declaração ela vem num período histórico extremamente relevante que o nosso texto também traz. Qual foi esse período histórico, pessoal? Declaração de 1948. Qual foi o... Foi os horrores da guerra, né, do Holocausto. Perfeito, Gisela, exatamente, né? Após as atrocidades, os horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, os povos resolveram por bem se reunir e elaborar um regramento internacional de condutas para evitar exatamente o retorno àquilo que nós experimentamos lá na Segunda Guerra Mundial. Aquilo não poderia mais repetir. A Segunda Guerra Mundial, eu sempre gosto de frisar, ela deixou muito claro duas questões para nós. Para nós, que eu digo, para a nossa espécie, para a espécie humana. A primeira é que nós somos extremamente bárbaros. É inacreditável. Quando a gente fala de barbárie ou de bárbaros, a gente sempre associa ao homem pré-histórico, né, ao Homo sapiens que viveu há 200 mil anos atrás. Nós nunca associamos a cada um de nós, né? Mas na verdade, a bem da verdade, a nossa espécie é uma espécie violenta. A nossa espécie é uma espécie bárbara. Nós somos capazes de fazer as maiores atrocidades, de cometer, melhor dizendo, as maiores atrocidades possíveis. Isso foi a primeira constatação muito clara que a gente conseguiu amealhar com os fatos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. A segunda constatação, segunda e última, foi exatamente o nosso potencial destrutivo. Não basta, como se não bastasse o fato de que nós somos uma espécie violenta, capaz de cometer as maiores atrocidades possíveis, nós temos um potencial destrutivo absurdo. Nós avançamos em termos tecnológicos de tal maneira que a nossa capacidade de destruição pode levar à extinção da nossa própria espécie. Nós podemos desencadear um processo, sobretudo com a descoberta da fissão nuclear e com os armamentos que dali decorreram, nós temos potencial para provocar a nossa autoextinção. Então, essas duas constatações, esses dois pontos que nós conseguimos verificar, e exatamente a urgente necessidade de que aquilo não mais repetisse, acabou engendrando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ali sempre tinha, se a gente parar para analisar, desde aquela época, já existia aquele certo confronto ideológico, né, entre direitos de liberdade, direitos de igualdade. Bom, e agora, o que eu faço? Né? Eu vou proteger a liberdade ou eu vou tentar assegurar uma sociedade mais igualitária? Não, ou é um ou é outro. Não posso mais garantir os dois. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de valorização, sobretudo de reconhecimento dos direitos humanos e fundamentais, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que simplesmente falou: nenhum, nem outro, os dois. Não se trata de reconhecer apenas como direito humano e fundamental os direitos de liberdade. Não se trata apenas de reconhecer a vida, a liberdade, a propriedade como direitos importantes, direitos eminentemente individuais, como os únicos passíveis de tutela. Não. É necessário que nós também tenhamos o reconhecimento de outro rol de direitos, chamados direitos sociais, que vislumbram, de certa maneira, a redução de uma desigualdade ou a redução de marginalização. Que são, quando a gente fala pessoas marginalizadas, que a gente está falando pessoas que vivem
à margem da sociedade, fora do núcleo de proteção e acolhimento de uma sociedade. A declaração ela acabou prevendo e tutelando ambos os blocos de direitos, tanto o bloco dos direitos individuais quanto o bloco dos direitos sociais, econômicos e culturais. E ali nós tivemos algo que foi extremamente importante. Hoje, para nós, a gente fala, nossa, superação de dicotomia não é tão relevante. É muito relevante mesmo. Por quê? Porque essa declaração ela também teve algumas características que são muito interessantes e muito importantes. A característica principal dessa declaração foi exatamente a amplitude. Ela compreende aquele conjunto de direitos sem os quais o ser humano ele não consegue se desenvolver de forma física, psíquica, moral, intelectual, e também, como uma segunda característica além da amplitude, a sua universalidade. Ela é destinada a todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção. Primeira questão importante da declaração, a superação da dicotomia, direitos de liberdade e direitos de igualdade. Sem querer fugir do texto, mas é uma leitura complementar, a professora Flávia Piovesan, ela aborda esta superação de dicotomia de uma maneira muito bacana, muito interessante. Se a gente for parar para pensar, o raciocínio que nós podemos fazer, por exemplo, é de que adianta eu ser livre, totalmente livre, ter a minha liberdade respeitada, a minha vida respeitada, a minha integridade física respeitada, se eu simplesmente morro de fome. Se eu tenho uma doença incurável que me traz profundas dores e eu não tenho dinheiro para pagar um serviço particular de saúde, tenho que recorrer ao serviço público de saúde e não há serviço público de saúde, porque a saúde não é sequer reconhecida como um direito. Eu sou livre para quê? Para morrer de fome? Eu sou livre para quê? Para ficar urrando em casa de dor, com dor, morrer urrando de dor, sem ter qualquer tipo de acesso a um serviço público de saúde? Do que adianta essa liberdade? Essa liberdade ela se torna uma liberdade inútil, completamente incipiente. De outra maneira, se eu tutelar só o bloco dos direitos sociais, vamos imaginar que a gente tenha ali direitos do trabalho muito bem regulados, vamos imaginar que nós também tenhamos o direito à saúde, uma saúde de ponta, perfeita, que beira a perfeição, uma educação de qualidade, tá tudo certo, tá tudo bonito, mas tem um pequeno problema, eu não sou livre para manifestar a minha opinião, por exemplo. De que adianta nós termos todo esse bloco de direitos sociais, ou chamados direitos de igualdade, sendo que nós não somos livres? A vida continuaria insuficiente. A proteção continuaria insuficiente. O ser humano é um ser humano, nós, né, a nossa espécie, é uma espécie que tem características multidimensionais. Cada um de nós somos seres complexos. Nós temos uma característica profissional, nós temos uma dimensão profissional, uma dimensão pessoal, uma dimensão afetiva, uma dimensão espiritual, do que toca a crença religiosa de cada um, ou a ausência de crença. Nós temos várias dimensões, nós somos seres multidimensionais. E a tutela dos direitos humanos, ou ela é completa, ou ela fica capenga, ou ela fica incipiente, ou ela não é suficiente para garantir a cada um de nós o pleno exercício, o pleno desenvolvimento da nossa própria personalidade. Aquela história, bom, eu asseguro a você o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à integridade psicológica, eu asseguro a você os seus direitos trabalhistas, eu asseguro a você o direito à saúde, o direito à educação, mas a manifestação religiosa ou no que toca a você professar a crença que você deseja, isso eu não aceito, isso eu não admito, você vai ter que professar a minha crença, que é a crença oficial do Estado. Percebam, não houve aquela proteção ampla e plena dos direitos humanos e fundamentais. Nós seríamos, nesta hipótese, neste cenário hipotético, atendidos em inúmeras questões, mas nesta questão em especial, nós não seríamos atendidos. Então, este mote de proteção, né, esta justificativa, este passo importante que a Declaração Universal de 48 trouxe, ela foi muito significativa. Nós acabamos tendo esta tutela ampla mesmo, superando aquela dicotomia. Antigamente, o pensamento era qual? O pensamento antigo. Ou tutela um bloco de direito, ou o outro bloco de direitos. Os dois não dá.
Agora, depois da Declaração de 1948, qual foi a mudança de pensamento? Qual o pensamento que nós passamos a ter? Ou tutela os dois, ou a proteção fica incipiente, ou a proteção fica deficitária, fica insuficiente. É necessário a tutela desses dois blocos de direitos. Antes, como se pensava? São dois blocos de direitos que se afastam, que se repelem. Pós-declaração de 1948, qual é o pensamento? São dois blocos de direito que não se afastam, que não se repelem. Ao contrário disso, são dois blocos de direitos que se complementam para fazer a plena tutela de direitos humanos e fundamentais do indivíduo. Aquilo que nós mencionamos. De nada adianta tutelar alguns direitos humanos e fundamentais e não tutelar outros. A dignidade humana seria atingida da mesma maneira. De nada adiantaria você tutelar os direitos de liberdade, por exemplo, e não tutelar o direito à saúde. Repito, ser livre para quê? Você não estaria protegendo aquele mínimo existencial necessário para que o ser humano desenvolva plenamente a sua personalidade. E isso, pessoal, e até o próprio texto que o professor Regis disponibilizou, ele também trata. A declaração, ela foi importante, ela foi relevante, mas teve um período, um momento, em que as partes, muitas vezes, acabaram tentando ou levantando algum discurso a respeito da eficácia dessa declaração, sabe? Aquela velha história. Ali, naquele momento histórico, com o sangue fervendo, as pessoas assustadas com tudo que tinha acontecido, bom, vamos tutelar os direitos? Vamos, então vamos fazer, vamos tutelar e vamos proteger o ser humano de toda e qualquer arbitrariedade, e depois começou a falar, bom, mas será que isso vincula juridicamente? Será que isso não vincula? Ah, não, essa declaração é uma mera carta de intenções, uma mera política, uma mera intenção política de boa vontade, né, que talvez não tenha eficácia. É claro que ela tem, sim, ela produz efeitos jurídicos, mas para sanar de vez essa questão, né, que muitos falavam, olha, nós assinamos a declaração, nós superamos essa dicotomia, mas na hora de implementar no seu direito interno, mas é uma declaração, né, isso é um projeto, né, nós temos que, nós assinamos como um projeto, não é um projeto. Então, para sanar esse tipo de problema, nós tivemos dois pactos extremamente importantes. Um pacto para cuidar dos direitos civis e políticos e o outro pacto para cuidar dos direitos sociais, econômicos e culturais. E aí, a grande questão que foi abordada também pelo texto que o professor Regis mandou para a gente, lá do nosso grupo, foi exatamente, bom, se a declaração superou a dicotomia entre direitos de liberdade e direitos de igualdade, por que dois pactos? Se no corpo da declaração nós temos a previsão tanto dos direitos individuais, chamados direitos civis e políticos, lá do artigo 3º ao artigo 21, e nós também temos os direitos econômicos, sociais e culturais, do 22 ao 28, por que duas declarações? Por que dois pactos posteriores? Um para os direitos civis e políticos e outro para os direitos sociais, econômicos e culturais. E aí, o grande debate, a grande discussão foi no seguinte sentido. Isso é o discurso que consta no texto que o professor Regis disponibilizou, não significa que reflete o meu posicionamento, enfim, nem o posicionamento de cada um de vocês, cada um pensa da melhor maneira possível. Mas a ideia foi a seguinte, olha, é importante a tutela desses dois direitos, mas nós não podemos regular esses dois direitos no mesmo pacto, no mesmo tratado internacional. Cada um deve estar em um pacto diferente. Por quê? Porque são direitos diferentes. Por exemplo, para que eu possa respeitar o direito à vida, eu não preciso fazer nada, apenas não matar. Simples assim. O Estado, vamos respeitar o direito à vida? Sim, como você respeita? Não matando. Estado, vamos respeitar o direito à integridade física? Sim, como você respeita? Não violando a integridade física do indivíduo. Estado, vamos proteger e respeitar a liberdade? Claro, e como que eu respeito e protejo a liberdade? Não restringindo a liberdade do indivíduo. Não prendendo o indivíduo de forma arbitrária, por exemplo. Para a concretização dos direitos individuais, não se necessita de nenhum tipo de postura mais ativa por parte do Estado. É o famoso muito ajuda quem pouco atrapalha. Se você não violar,
aquele direito será preservado. De uma maneira, repito, grosso modo aqui. Por outro lado, no que toca aos direitos sociais, econômicos, culturais, esta postura de muito ajuda quem pouco atrapalha não cola. Não basta o Estado falar, olha, eu reconheço o direito à saúde. Se ele reconheceu o direito à saúde na Constituição, amanhã brota o hospital do chão? Não, não brota. Se ele reconheceu o direito à educação, amanhã brota escola do chão? Não, não brota. É necessário que exista o quê? Uma postura positiva do Estado. É necessário que ele implemente. Olha, nós tutelamos o direito à saúde, legal, bacana, então vamos começar a construir hospitais, centros de atendimento, postos de atendimento à população, políticas públicas relevantes para a preservação da saúde, um local de acolhimento, de atendimento em casa para idosos, pessoas com alguma deficiência que não possa comparecer até o local de atendimento, enfim. São dois blocos de direitos que não se realizam no mesmo tempo, no mesmo passo. Enquanto os direitos individuais eles têm uma certa aplicação imediata, olha, o direito à vida está protegido, ponto final, acabou, ninguém viola o direito à vida. Os direitos de igualdade, por exemplo, os direitos sociais, eles demandam uma certa aplicação progressiva. Impõem e exigem que o Estado, de certa maneira, acabe lançando mão de políticas públicas para que esses direitos eles sejam realizados. Este foi o único discurso. É equivocado afirmar que a existência de dois pactos internacionais distintos, um para regular os direitos civis e políticos e outro para regular os direitos sociais, econômicos e culturais, signifique exatamente que são dois direitos ou dois blocos de direitos incompatíveis. Não. Eles não são incompatíveis, são complementares, e quem já disse isso foi a Declaração de 48. Então, por que foram realizados em dois instrumentos diferentes e separados? O discurso oficial, proclamado, foi exatamente de que são direitos complementares, mas que se realizam em passos diferentes, em tempos diferentes. Enquanto os direitos civis e políticos eles são auto-aplicáveis, os direitos sociais eles demandam uma certa aplicação progressiva. Bom, no que toca a esta questão, pessoal, eu gostaria de saber agora de vocês a respeito de algum ponto que vocês acharam interessante do texto e que vocês gostariam de fazer um link com a pesquisa de vocês ou com um tema que cada um está abordando de uma maneira bastante especial ou que alguém gosta, que cada um de vocês goste de trabalhar, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, enfim. Tem algo que chamou a atenção de vocês no que toca à preservação desses direitos? Eu posso falar a minha experiência, professor? Deve. Com esse texto, eu achei esse texto muito bacana. A gente começa a ver, né, os direitos, né, de outra forma. Mas o que me chamou muita atenção nesse texto que o professor Regis deixou para a gente fazer a leitura foi a participação realmente do Brasil. Então, o Brasil ele é um país ativo em relações internacionais. Eu vi que ele, desde o início de 1948, com essa Carta, né, Internacional dos Direitos Internacionais, o Brasil foi efetivo. Ele foi um país, um Estado-membro signatário logo no início. E aí, depois também, na OEA, ele também participou, né, do plano regional e bastante ativo. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que, apesar do que o Brasil ser um país, um Estado-membro, né, dessas duas cartas, ele ainda comete alguns erros, né, na área do direito internacional e que já teve alguns casos, né, muito famosos aí do Herzog, por exemplo, e que ele não atendeu a comissão internacional, né, regional. Isso daí eu fico pensando como que pode o país, né, o nosso país participar, ser signatário e ainda cometer algumas... Na verdade, esse episódio foi na ditadura, né, a gente não houve depois mais da ditadura um outro fator, né, um outro fato assim, similar, né, que eu tenha lido, não, mas... Como que pode ainda o Brasil ser signatário e ainda
responder esse processo, né, durante a ditadura, e que foi na metade aí do processo, né, de 48, a ditadura foi em 64, né, e como que pode esse período todo o Brasil, né, acometer esses fatos aí na ditadura e ser signatário, né, dessas duas cartas internacionais, né, do direito internacional. Então, isso é uma coisa que me chama atenção. Eu não faria nada de artigo assim nessa área, porque eu acho uma área muito complicada, né, a gente se posicionar ou a favor ou contra, é uma área que eu não gostaria de atuar. Mas foi um ponto que me chamou a atenção, assim, dentro da leitura que eu fiz no artigo, né, no capítulo do livro. Muito bacana, muito interessante, Gisela. E é tão complicado, porque nós estamos falando de estados soberanos, né? Então, é tão complexo você elaborar um instrumento internacional, né? Enfim, você criar uma norma de direito internacional público através de um tratado, de um pacto, de uma convenção, exatamente porque nós estamos lidando com estados soberanos. Então, a dificuldade, por exemplo, que o próprio texto que o professor Regis oportunizou a nossa leitura, disponibilizando no WhatsApp, ele aborda, ele trata, havia, por exemplo, aquela discussão, ou aquela justificativa, ou tentativa de justificativa, que não cola, né? Nós sabemos disso, o texto deixa claro, não cola, mas aquela tentativa de justificativa no sentido, olha, eu firmei aquele pacto, eu de fato eu aderi àquele tratado, mas eu assinei a declaração, mas, entretanto, depois eu descobri que no meu direito interno, que as minhas leis internas, domésticas, elas abordam essa questão de uma outra maneira, sempre menos protetiva aos direitos humanos e fundamentais do que consta no documento internacional. E, lamentavelmente, isso é algo corrente, era algo muito comum. Quando a gente está falando de direitos humanos e fundamentais, isso não cola, né? O professor Trindade deixou bem claro no texto que o objetivo é exatamente promover uma interação entre os ordenamentos jurídicos, seja os ordenamentos domésticos de cada estado, com os níveis de proteção dos direitos humanos no plano internacional. Não tem aquela ideia de conceber estes ordenamentos como ordenamentos estanques, separados, que não se relacionam. Não, é o oposto disso. Eles interagem o tempo todo, sempre em prol da maior proteção dos direitos humanos e fundamentais. Aquela ideia, bom, eu tenho um direito interno consolidado, com direito X, e eu também sou signatário de um tratado internacional que protege o mesmo direito, mas de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais vigorosa. É claro que deve se obedecer àquele tratado que obedece, ou que protege, que tutela o direito humano de uma maneira mais vigorosa, de uma maneira mais ampla. Sobre o desrespeito aos direitos humanos e fundamentais, todos os estados soberanos, eles passam por isso. Lamentavelmente, nós tivemos, por exemplo, aquele caso de um policial que acabou matando acho que é o George Floyd, né, nos Estados Unidos. Ali nós tivemos claramente uma violação de direitos humanos realizada, né, perpetrada por um agente estatal lá nos Estados Unidos. Enfim, é algo que acontece, lamentavelmente acontece, e deve ser reprimido exatamente para que a gente não possa retornar àquele estágio de barbárie que nós mencionamos anteriormente, né, que nós já experimentamos em outra seara. E tanto a declaração quanto todos os instrumentos, declaração, pacto internacional, os tratados de combate à tortura, os tratados de proteção à criança e ao adolescente, ao idoso, enfim, todos esses tratados internacionais e legislações correlatas do direito interno que visam tutelar esses direitos humanos e fundamentais, que devem agir, repito, né, de uma forma sincronizada, de uma maneira não separada, mas sempre complementar, de maneira a preservar da melhor maneira, da melhor forma os direitos humanos e fundamentais de cada indivíduo. Todos esses documentos, eles acabam sendo pouco aplicados, sobretudo no que toca, obviamente, àqueles instrumentos internacionais. É incrível, vai chegar um momento que aqueles membros do nosso grupo que já militam, que já advogam, enfim, eles já vão, em algum momento eles tiveram essa experiência, não tenho sombra de dúvidas, né, de fazer uma menção a um tratado que passa batido, que não é analisado como deveria, ou que muitas vezes é analisado
judicialmente, na prestação jurisdicional, como se fosse uma norma de segundo escalão, quando na verdade é o oposto, né? É a norma mais importante de proteção dentro de um sistema jurídico que acaba interagindo entre sistema doméstico e o sistema internacional. Mas isso tem mudado de certa forma para melhor, né? Há cada vez, com o passar do tempo, nós temos percebido uma mudança mais voltada para a proteção dos direitos humanos e fundamentais, como de fato deve ser. Não se trata de algo que decorre do merecimento. O professor Trindade, no texto, ele também acaba discorrendo sobre isso, que é importante para estancar ou para afastar aquele tipo de argumento de que direitos humanos são para humanos direitos. Não são. São para todos os seres humanos. É algo que é inerente. Eu não preciso de uma norma para estabelecer esse direito. É algo que me é inerente a todo ser humano. Decorre da dignidade da pessoa humana, desse valor intrínseco que cada ser humano carrega. Cada um de nós, cada membro da espécie humana, cada indivíduo, componente da espécie humana, tutela e titulariza direitos humanos e fundamentais pelo simples fato de ser humano. Nós não precisamos merecer. O critério aqui não é de merecimento, é de inerência. Os direitos, eles me são inerentes, eles são naturais. Eu titularizo esses direitos porque eu sou humano e não porque eu mereço titularizá-los. Enfim, então, nós não podemos fazer essa distinção. E exatamente é sábio esse entendimento, porque nós, e quando eu falo nós, eu estou falando da nossa espécie humana, somos péssimos para fazer distinções, né? E toda distinção, além do óbvio, né, nós ainda, se a gente for pegar do ponto, além da questão óbvia de tutela e de proteção da dignidade humana, a gente for analisar sob um ponto de vista pragmático, né, ultrapassar este fator que não pode ser ultrapassado, mas apenas a título de argumentação, a gente analisar pelo ponto de vista pragmático, nós somos péssimos para escolher e para decidir. Basta analisar quem foram os inimigos do Estado ao longo do exercício da atividade humana. Sempre é o diferente, eu trato como inimigo e trato como não merecedor. A Segunda Guerra Mundial, ela acabou sendo engendrada por um delírio. Um delírio de um maluco que acabou elegendo aqueles seus inimigos. Se você leu Minha Luta ou analisar os discursos que ele acabava proferindo àquela época, era perfeitamente fácil de se verificar, perfeitamente fácil de se verificar exatamente que ele acredita naquilo, ele fica justificando aquela eleição de inimigos e por aí vai, né? De pessoas que merecem titularizar direitos, de pessoas que não merecem titularizar direitos, pessoas que são coisas, pessoas que eu posso descartar. Isso é muito perigoso, exatamente porque ser humano titulariza direitos, eu trato como um sujeito de direitos. Se eu reconheço que alguns humanos não merecem ser tratados como humanos, então se você não é um sujeito de direitos, você é um objeto de direito. Objeto como caneta, como copo, como cadeira, como fogão, como geladeira. E caneta, copo, eu quebro, cadeira, eu taco fogo se eu quiser, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque é apenas um objeto. É a coisificação do ser humano. É o que acaba violando da maneira mais drástica e grave possível a própria dignidade da pessoa humana. Bom, pessoal, não quero me estender, né? Mas foi apenas um bate-papo bem rápido aqui para que a gente possa refletir sobre alguns pontos daquele texto que nos foi passado pelo professor Regis, para que aquilo seja objeto da nossa reflexão, como a Gisela mencionou, né? Não tenho vontade de escrever um artigo agora, mas eu me preocupo com isso. Bacana, é importante refletir sobre isso, que lá na frente, quando der vontade de fazer um artigo, ou fazer um trabalho de conclusão de curso, ou engatar uma pós-graduação futuramente, já tem alguns temas que já foram objeto de reflexão, né? Já tem alguns pensamentos que já foram amadurecidos em alguns debates, enfim. Alguém tem mais alguma colocação para fazer, pessoal? O professor Alberto. Pois não, Alberto? Eu vi um ponto que chamou um pouquinho minha atenção, foi a participação do Brasil, né, na Convenção sobre os Direitos das Crianças, em 1989.
onde teve a definição da criança em termos de idade, do alcance das responsabilidades dos pais ou tutores. Essa foi a parte que eu achei bem interessante, onde o Brasil participou, né? Houve uma participação. Teve a participação lá da Convenção lá dos Direitos das Crianças. Foi de fato, né, Alberto? O Brasil realmente há tem uma participação bastante intensa, né? Mas aqui é importante também a gente ter em mente, pessoal, que pós Segunda Guerra Mundial ficou, de certa maneira, constrangedor ser contra, sabe? Um Estado que se autodeclara contra, enfim, sofreria uma crítica brutal por parte de seus pares, né? Nós acabamos, imaginem o momento, imaginem o contexto histórico, imaginem os fatores históricos que engendraram a construção deste sistema internacional de direitos humanos, né? E neste fator, neste momento, surge alguém que fala, não, eu não dou a mínima para isso, logo após tudo aquilo que a humanidade acabou experimentando, né? Então, realmente, mas fora isso, é claro que o Brasil teve uma participação muito bacana, legal. Bom, tranquilo, pessoal. Mais alguém quer fazer algum comentário, algum fechamento? Professor, deixa eu só fazer um último comentário. Eu tenho o interesse de fazer um artigo, sim, mas o interesse não nessa área tão politizada, né, e polêmica, Entendi. que foi essa posição, ou a favor ou contra, né, principalmente no período da ditadura. É isso que eu falei, que eu não tenho esse interesse nesse tema. Mas a proposta do professor Regis com esse grupo é realmente a gente discutir alguns temas que são importantes e, quem sabe, fazer um artigo, né? Isso sim, isso eu tenho bastante interesse. Ele falou até que, inclusive, que a gente pode fazer um artigo, visando até fazer uma publicação de um livro dentro desses temas que são propostos, né? Então, isso sim, o meu não interesse é em temas muito, assim, polêmicos, do tipo esse, de ditadura, que a gente tem que tomar uma posição, ou a favor ou contra. É isso que eu procuro evitar, né, de escolher um tema nessa área, né? Não, compreendi. Questões afetas que acabam tendo uma dimensão política também, é nesse sentido. Né? E polêmica. E a vantagem do nosso grupo, pessoal, é que alguns alunos têm preferência por questões relativas ao direito público, outros relativos ao direito privado, e o tema ele é muito amplo, né, do nosso subgrupo. Então, seja qual for a área do direito da nossa preferência, a gente sempre vai ter campo aí para trabalhar. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ter um outro compromisso relevante, importante. Então, eu agradeço a vocês de coração pela presença, peço desculpas por ter me alongado um pouquinho além da conta. Fica aí as reflexões, a gente vai mantendo contato lá pelo nosso grupo. O professor Regis depois vai confirmar exatamente, né? Mas, pelo que ele me informou de antemão, nós teremos agora uma pausa e retornaremos no começo de julho. Mas depois ele lança lá certinho e faz a confirmação certinho lá do nosso grupo pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Turma, boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, professor. Muito bom. Valeu. Tchau, até a próxima. Abraço. Abraço. Valeu, professor. Um abraço. Valeu.